Fala meus manos, Espiritismo nos animes, vamos falar hoje de Shumatsu no Valkyrie ou Record of Ragnarok, que a Netflix fez o desfavor de adaptar pra gente, e um pouquinho da Lei da Destruição, o que ela tem a ver com o anime. O Livro dos Espíritos cita algumas das várias leis de Deus, e a Lei da Destruição é uma delas. Tem outras, tem a Lei do Trabalho, tem a Lei do Retorno, também conhecido como Karma, tem a lei do amor e da fraternidade, tem a lei do progresso e por aí vai. Nesse capítulo do Livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade fala mais ou menos nesse sentido para o Kardec. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que a gente conhece como destruição, na verdade tem por finalidade de renovar e melhorar todos nós. Só que isso só acontece em mundos bem meia boca, igual ao nosso, igual à Terra. A Terra é um mundo muito atrasado em relação aos outros. E por quê? Porque os que estão encarnados aqui são espíritos atrasados, nós somos espíritos muito jovens. E a nossa moral, ela influencia na evolução moral do mundo. Mundos mais elevados como Júpiter, por exemplo, que já é um mundo top, já é um mundo feliz, onde a galera sabe se respeitar, onde sabem vibrar o amor, não precisa disso. Por isso que, na minha opinião, o universo do Shumatsu no Valkyrie, ele se passa em um mundo de expiação e provas, como forma de expiação coletiva. Para quem vai acompanhando meus vídeos, vai ver muito falando de expiação, porque é o estágio evolutivo que a gente se encontra. É uma explicação rápida, que também está no Livro dos Espíritos. Nesse sentido é o seguinte: a moral das pessoas, ela influencia na evolução do mundo ou no seu estacamento. Nunca de forma retrógrada. Ou para, ou vai para frente. Não tem outro dizer sobre a lei do progresso. É exatamente isso. A Terra, ela já foi um mundo perfeito de vibração elevada quando ela se formou. Deus deslocou uma massa do Sol e deu para Jesus cuidar. Por quê? Porque Jesus é um espírito top, nível governador de mundo. Jesus é o governador de 5 mundos. Depois eu falo melhor sobre isso. E quem moldou céu, genética, clima, essas coisas foram os engenheiros de Jesus ou os arquitetos do Cristo. Só espírito nível top, que tem o conhecimento não só moral, mas intelectual de todas as coisas para conseguir criar ambiente, vida favorável, de modo para receber espíritos para habitar e evoluir. Só que nós corrompemos a Terra com o materialismo e nosso atraso. Isso quem diz é o próprio espírito para o Allan Kardec, não sou eu falando. Os mundos em que nós encarnamos para habitar, eles começam, via de regra, em nível primitivo, onde tem os homens das cavernas, onde tem muita barbaridade ainda e tal. Depois desse nível, é onde começa o mundo de expiação e provas, que é onde nós estamos. E o que é isso? Expiação e prova nada mais é do que a lei da semeadura e da colheita, ação e reação, lei do retorno. Por isso que a nossa vida é tão sofrida, porque como que é o estágio que a nossa encarnação é? Por exemplo, o exemplo mais comum, se tem uma pessoa que você se dá super mal na sua família, sem motivo algum, você olha com ela com destreza, com ranço. Você não sabe o motivo, você só quer a distância dela. Pode ter certeza que você tem débitos com aquele espírito. E vocês estão aqui para aprender a se amar. Ainda dá tempo de aprender a tolerância, no mínimo. Porque, fala a verdade, você não vai querer viver mais 100 anos em uma próxima encarnação porque não soube se conviver bem com ela, né? Por mais difícil que possa ser, tenha duas coisas em mente. A primeira é o perdão. O Saint Germain, um mestre ascensionado, ele tem uma frase muito bonita que é assim: não existe alegria
onde não há o perdão. Alguma coisa nesse sentido. E se você puder encontrar isso no seu coração e, no mínimo, não praticar o mal, você evitar de fazer o mal para a pessoa já é meio passo para daí você conseguir fazer o bem para ela, a verdadeira lei da caridade, né? Se tu sofre com a falta de dinheiro hoje, por exemplo, pode ter certeza que você foi rico em vidas passadas e não ajudou o próximo, fez mau uso, foi soberbo, etc. Aproveita essa vida para dar o seu melhor, para na próxima você ir para ter uma condição menos penosa, você poder ir para um mundo melhor. Porque expiação é isso, é a lei do retorno. Um outro exemplo bem chato que eu tenho que falar é cigarro. Cara, fumar é uma coisa que vai prejudicar muito o seu perispírito. Perispírito nada mais é do que a roupa do espírito. Via de regra, abusou do cigarro, do vício de cigarro nessa encarnação, se você tiver que voltar para o mundo de nível igual ao da Terra, ao invés de ir para um mundo mais elevado, pode ter certeza, cara, que tu vai vir com problema respiratório ou faltando alguma parte do corpo. E sabe qual que é a melhor parte? É que você mesmo vai acabar pedindo para a espiritualidade para sua própria evolução. E a prova? A prova é a dificuldade que você vai enfrentar para ver se você aprendeu com aquela sessão ou para você aprender. Não necessariamente porque você causou algo, mas justamente para você evoluir. Que, via de regra, acaba sendo pedido por você mesmo, ou pode ser imposto também, de qualquer forma, para o bem do seu progresso. Então, cara, não reclame, agradeça. O nosso próximo estágio, né? A Terra no momento é a expiação e provas, nós vamos entrar no estágio de regeneração. A tecnologia vai estar top, a natureza vai ser mais respeitada, veremos mais pessoas éticas, mais pessoas praticando o bem umas com as outras. Não mataremos o irmão animal, pois nós já fomos animais e eles serão humanos e eles e nós, ou nós e eles, sei lá, seremos anjos. Leiam o livro do Átomo ao Anjo. Ele explica que todos nós começamos com átomos, depois migramos para o reino mineral, depois vegetal, depois animal, hominal, que é o que nós estamos agora, e o nosso próximo estágio evolutivo é o angélico. Não no sentido literal da palavra, mas de espírito puro. Por quê? Porque essa é uma das primeiras coisas que o Espiritismo ensina, que anjo é só uma figura, não é alegoria, alegoria não é essa palavra, é só uma simbologia. Imagina um espírito bonito, de armadura, brilhando, com duas asas. Espírito não tem asa. Asa, o tamanho da asa é só uma representação do tamanho do seu intelecto e da sua moral. Porque é isso que faz um espírito ser puro, quando ele tem a moral de Jesus e conhecimento de todas as coisas e o espírito puro, ele não precisa mais encarnar. Você vira, nesse estágio, ministro de Deus e sai por aí do universo fazendo o que o Criador mandar. Então, quando você ouve alguém dizer, Deus falou comigo, não, foi um desses mensageiros evoluídos que disse para um espírito, que disse para outro espírito, que disse para o seu anjo da guarda aquilo que você precisa saber. E por quê? Porque isso é a lei do trabalho. Se não for dessa forma, o espírito evoluído vai ficar ocioso. É dessa forma que acontece. Quando você chega lá no ápice da evolução, você vira ministro de Deus, entendeu? Tem trabalho para todo mundo no universo. Ninguém fica sem fazer alguma coisa. E, cara, no livro dos Espíritos, eles mesmos falam o deleite que é você chegar num ápice de só servir o Criador. Eles falam que na sua trajetória vai ser a melhor coisa de todas. Não tem nada mais gratificante do que você cumprir uma ordem direto da fonte criadora. E depois, uma observação, de expiação e provas nós vamos entrar em regeneração. Só que isso não é de forma
instantânea, isso é gradativo. Nós vamos entrar em regeneração, aí depois vamos nos manter em regeneração, daí sim seremos um mundo regenerado. E quando chegar nessa terceira etapa, é que nós vamos ver tudo isso que eu falei para vocês de harmonia, tecnologia, enfim. Depois de mundo regenerado, nós vamos para um nível de mundo feliz, como por exemplo, Sirius, Júpiter, né? Se eu não me engano, Marte ele é regenerado, se eu não me engano. E mundo feliz é o ápice da nanotecnologia, sabe que quando a gente vê nos desenhos animados, escova, escova de dente que vira uma colher, sabe? Esse tipo de coisa. Todo mundo feliz, se respeitando, e um mundo muito menos material, porque o espírito, conforme ele vai evoluindo, menos ele precisa da matéria, para daí sim, depois desse estágio, chegar no último, que é o de mundo angélico. Não anjo no sentido literal, mas espírito evoluído, desprovido da matéria. Os habitantes, eles flutuam e se locomovem só pela força do pensamento, de tão desnecessário que é precisar de uma matéria igual à nossa. E claro, na mais absoluta felicidade, porque os habitantes, eles vibram só na frequência do amor. E qual que é o nível de mundo em que se passa o anime? Com certeza, expiação e provas. Primitivo não é por causa da tecnologia da arena. O mundo primitivo não tem aquele tipo de ferramenta, vamos dizer assim. E tecnologia avançada com habitantes sem moral, o mundo entra em colapso. Se não me engano, foi isso que aconteceu com o planeta da Shelian, a extraterrestre do canal da Mônica de Medeiros, que aliás super recomendo o canal dela e o da Casa Plataforma de Oração. São dois canais que vocês precisam maratonar e acompanhar. Já deve ter ouvido aquela frase: conheceis a verdade e ela vos libertará? Então, o que é a verdade? A verdade é a verdade cósmica. É a verdade do que existe do depois da nossa vida e da nossa verdadeira casa, que é o universo. E acompanhar esses dois canais, esses canais que eu vou mencionando ao longo do canal, vai ajudar vocês a despertar, ter essa expansão de consciência. A sinopse básica do Shumatsu é mais ou menos assim: a cada 1000 anos, os deuses ficam sem internet e resolvem fazer uma reunião para decidir o que fazer com a humanidade. Até que aniquilar todo mundo parece ser uma boa ideia. Dicção, tá ótima. Há várias formas de acontecer isso. O coronavírus é um exemplo deles. Um vírus em massa para desencarnar as pessoas que não estão de acordo com a vibração em que aquele mundo está entrando. Eu acho legal uma coisa que o Eduardo Sabag, do canal do Espiritismo Raiz, fala, que isso é como se fosse uma medida administrativa do plano espiritual, só que no caso do Shumatsu, eu acho que quem está ali fazendo isso, os deuses no caso, eles são espíritos trevosos do governo oculto, que estão ali fazendo a festa. E pode ter certeza que para isso estar acontecendo é porque os encarnados dali estão na mesma frequência vibracional baixa que eles. Então a espiritualidade intervém para o karma ou para o dharma coletivo. Karma é a lei do retorno, dharma é a benéfice contrária. Porque eu acho que os encarnados ali são espíritos do mesmo nível evolutivo da época de Jesus, aquela que está ali na arquibancada, sabe? Encarnados como espíritos muito endurecidos ainda. Então a espiritualidade até poderia permitir aquele ringue com aquela primitividade de semelhante atacando semelhante para o planeta cumprir a função de progresso dele, de eliminar os seres do mal que estão ali tentando prejudicar a coletividade, podar as más raízes para poder crescer as boas, que é o que eu mencionei anteriormente da lei da destruição.
Vou dar um mini spoiler que não vai prejudicar em nada. Para quem não leu o mangá, vai aparecer um cara que ele vai estar do lado da humanidade, que ele seria um líder perfeito para depois do Ragnarok ajudar aquele povo no progresso, por conta do nível evolutivo moral dele. E outros personagens também, só que eu não vou entrar em detalhes. Só que isso fica bem evidente na história. Os deuses ali, eu vejo eles como membros do governo oculto, que são compostos de mago negro, reptilianos, draconianos, enfim, a galera do umbral grosso. São 3 umbrais. O umbral grosso, que é aquele umbral onde ficam os mais trevosos, os espíritos que gostam de praticar o mal, sabe? A galera da pá virada mesmo. Tem o segundo umbral, que é aquele já... que é onde fica a galera que fez mais mal para si mesmo, sabe? Por exemplo, que teve muito vício durante a vida terrena, a grosso modo. E tem a umbral leve, que é onde ficam as colônias. Então, quando você ouve falar que determinado espírito vai para o umbral, não tome isso ao pé da letra de que a pessoa vai para o inferno, porque aquele lugar de sofrimento, pegando fogo, não é necessariamente daquele jeito. O livro Céu e Inferno explica bem isso. Só que tem um lugar no umbral que se chama Vale dos Suicidas, que é para quem comete suicídio. Aquele lugar, sim, é o pior. O pior. Então, se isso passar na sua cabeça algum dia, muda, porque a consequência daquilo, nossa senhora, porque além de você ficar uma eternidade naquele lugar cheio de sofrimento, gente gritando, isso vai gerar outras consequências nas suas próximas encarnações, certo? E não esqueçam, não criem rótulos. Tem reptilianos e draconianos do bem, mas também tem os do mal. Os Greys, os extraterrestres, tem os do bem e também tem os do mal. Não vamos generalizar. Enfim, aí com certeza o plano espiritual faz o seguinte: olha, vamos mandar alguém ali para as coisas serem assim, 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 assado, para quem tem que espiar, quem precisa passar pela lei do retorno porque tem débitos de vidas antepassadas, vai passar por tal dificuldade e quem tem mais mérito vai ficar um pouco mais de boa e assim por diante. Resumo da lei da colheita. Somos livres para semear o que quisermos, mas a colheita é obrigatória, ação e reação. Coisa muito parecida com o Brasil também. A nossa inflação e a dificuldade que temos de comprar o básico provém dos políticos e as diretrizes planetárias permitem maus gestores no comando justamente para todos nós brasileiros espiarmos por termos muitos débitos. A África, por exemplo, ela é uma prisão, é um país prisão. Ali, toda aquela galera passando fome, é triste de ver, mas só que eles são os soldados do Hitler. Eles mesmos pediram para passar por aquilo, para expiar pelo mal que eles fizeram. Mas, por mais mal que eles fizeram e eles estejam passando, ainda assim é louvável que nós ajudemos o próximo. No Evangelho no Evangelho segundo o Espiritismo, para se fazer o Evangelho no lar, tem um capítulo que menciona isso, que é louvável a espiritualidade ver com bons olhos, estender a mão para esse irmão, tornar menos penoso a expiação e prova deles, é um ato nobre, é um ato de nobreza, ao invés de olhar de um jeito de julgamento, vamos dizer assim, você matou os judeus, então você precisa pagar por isso. Não, vamos mudar esse tipo de visão. Primeiro porque não cabe a nós julgarmos, e se fosse o contrário, iríamos gostar de receber a misericórdia. Né? E
Aquele cara que lutou com o Thor logo no começo, certeza que a morte dele foi dolorosa porque ele tinha que espiar. E sabe o que pode ter acontecido também? Aquele cara, antes de encarnar, fala assim pro plano espiritual: Ó, eu fiz muita besteira em vidas passadas e nessa mesmo, por almejar tanta coisa, ter matado muita gente e tal, que eu quero uma morte. Opa, peraí, vamos voltar um pouquinho. Não tem como eu ter falado isso nessa encarnação. Volta no plano espiritual, antes de ele encarnar, ele pode ter dito que por conta dos débitos das vidas anteriores, ele pode pedir por uma morte bem horrível e dolorosa para quitar de uma vez os erros, os débitos que ele tem. E é super comum isso, sabe? Só que tudo isso é dado às pessoas na medida de que elas possam aguentar. Porque se você pede por uma, ou se é imposto a nós uma dificuldade a mais do que nós podemos suportar, a gente se mata. E tem uma parte no livro dos Espíritos que diz que resume tudo isso em uma frase, que é a seguinte: todos nós temos a força dentro de si de superar e de se reerguer. Aí mandaram a Valquíria para poder melhorar as coisas, né? No decorrer das lutas é mostrado parte da história dos personagens. E a vida que os deuses levam é algo bem terrícola, tipo beber, fumar, etc. Ou seja, são seres pouco evoluídos. Pode até ter uma evolução intelectual, mas não muito moral. E espíritos de luz já se desprenderam dos prazeres materiais. Para mim, como eu já falei, os deuses ali são os membros do governo oculto encarnado. A Valquíria, eu acho que ela é um espírito de nível evolutivo bem considerável, por causa do jeito que se mantém neutro as coisas que ainda serão mostradas no anime. E dá pra ver que ela não seria persuadida pelos deuses. Isso já mostra um certo equilíbrio evolutivo. E ela tá ali com a missão de ajudar, não necessariamente de missionária. Eu acho que essa missão um mini spoiler, do cara que vai lutar contra o Hades, que ele já apareceu, e o Hip. Não posso falar mais que isso, senão vai estragar a história. Mas, agora vamos supor que a humanidade ganhe o Ragnarok. Há personagens que, com a retirada dos caras do governo oculto, podem tranquilo guiar aquela civilização para o progresso. Se por um acaso os deuses ganhassem o Ragnarok, isso só seria possível por alguns fatores. O primeiro deles é aquele mundo não ter um governador. Alguns não têm. Jesus é o governador do nosso. Marte tem o governador deles. Júpiter tem um outro governador. Os governadores são nível Jesus. Então você para e pensa. Lembra quando eu falei que a Terra foi formada pelos engenheiros do Cristo? Isso foi há 4,5 bilhões de anos atrás. 4,5 bilhões de anos atrás, o tanto que não dá para você evoluir. Jesus já era Jesus desde aquela época. Imagina a luz que esse cara não melhorou desde então. E o segundo fator, existe uma necessidade daquele mundo apodrecer em uma escala ainda pior para que a lei da destruição se renove ainda mais. Ah, Gabriel, mas o vale onde o Shiva morava era bonito. Onde o Shiva estava, e ele mesmo fala isso, é um outro plano. É como se ele tivesse como se ele tivesse feito o desdobramento, certo? Era como se ele tivesse em espírito. Naquele momento ele podia estar dormindo e está tendo um desdobramento. Ele não era no mundo material como encarnado. O anime do Shumatsu parou com a luta do Hércules com o Jack Stripador. Se você não leu o mangá, eu não vou dar spoiler de quem ganha, pode ficar tranquilo.
Mas entenda isso. Tanto o mangá mostrou e o anime vai mostrar uma coisa que, independente de quem ganhar, o Jack vai para um Brawl. Mesmo ajudando na sobrevivência daquela humanidade, mesmo ajudando na sobrevivência daquela humanidade, e depois encarnar no mundo igual ou pior do que a Terra por conta do que ele fez com as vítimas dele em Londres. Mas claro que ele vai ter determinado mérito por ajudar a coletividade sem esperar nada em troca. A espiritualidade vê isso com os melhores olhos. E o Hércules, cara, cortou no anime um diálogo que ele teve com a Valkyria antes de entrar na arena. O cara é super humilde e nobre, super, super. Então as chances dele encarnar no mundo feliz ou regenerado, só pela virtude que ele tem, já é enorme. Então, meus manos, com essas considerações, deixem sugestões nos comentários. Não se esqueçam de, antes de dormir, pedir para o seu anjo da guarda para levar você para onde você possa praticar caridade, para onde você possa estudar, onde ele possa te ensinar e te dar conselho com o que você esteja mais precisando nesse momento. Coloque-se no cilindro azul para ajudar na nova terra. Depois que vocês escovarem os dentes, se imaginem dentro de um cilindro azul, não importa a intensidade do azul. Mentalizem-se dentro desse cilindro e digam ou pensem: estou pronto para o projeto Nova Terra. Que enquanto vocês dormirem, os espíritos de vocês vão ajudar onde a espiritualidade está mais trabalhando nesse momento para a terra de regeneração, por assim dizer. Beleza? Muito obrigado por ter ouvido o meu vídeo até aqui. Nos vemos em Sirius.